consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. É um cheiro que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante de reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Mãe, você é a minha fortaleza. Mãe, você é admirável. Eu te amo. Mãe, você é linda. Você é muito especial para mim. Um grande exemplo de amor, de fé, de carinho. Maravilhosa. Feliz Dia das Mães. Nós te amamos. Te amo, mãe. Eu te amo, mamãe. Eu te amo muito, você é linda e perfeita. Mamãe, nós te amamos. Mãe, te amo. Mãe, Mãe, te amo muito. feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí no seu coração, na sua casa, juntamente com a sua família. Tenho certeza que você teve um domingo abençoado e mais uma vez nessa noite, juntos, nós vamos louvar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Queria dar também os parabéns às mamães que estão nos assistindo nessa noite pelo domingo especial. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 126. Vamos fazer a leitura deste salmo e declarar essas palavras juntos nessa noite. Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Vamos repetir este último versículo, declarar essas palavras mais uma vez. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós estamos numa noite, você pode ver aqui, diferente. Mais uma vez, o Ministério da UNAR está aqui reunido conosco para nós louvarmos ao Senhor. E isso é um motivo de muita alegria para todos nós. É uma noite de festa, é uma noite de colheita. Estamos sim colhendo feixes nessa noite com esse ministério aqui conosco. Crianças que nasceram aqui nesse ministério, olha que alegria. Nasceram aqui, nós vamos completar 22 anos aqui em Estrela do Norte e muitos deles aqui nasceram, pegamos no colo. Eu e meu irmão Gessé estamos aqui desde o início nesse ministério, estamos aqui nos unindo a eles nessa noite, celebrando esses feixes que o Senhor tem nos dado, que tem dado às famílias aqui da Nova Vida em Estrela do Norte. E nós entendemos que para chegar até aqui não foi fácil. Alguns momentos, sim, se nós formos perguntar às mães, às famílias
dos representantes aqui, nós vamos saber, vamos ouvir que em alguns momentos a caminhada não foi de risos, a caminhada não foi de festas, mas foi sim de alguns momentos de choro, alguns momentos difíceis que nós tivemos que atravessar aqui mesmo no Ministério de Estrela do Norte, neste momento mesmo que nós estamos passando. Mas nós queremos declarar através deste salmo que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Nós somos resposta de oração. Nós somos resposta de uma caminhada, de uma semeadura, de nossos pais, de nossas famílias, de quem sabe uma mãe sim espiritual que ora por um de nós. Nós somos resposta de oração. Seja você um intercessor, seja você mãe, uma intercessora. Ore ao Senhor pela vida de alguém e creia. Creia, continue orando, intercedendo, mesmo nesses tempos difíceis. Não pare de sonhar, não pare de orar. Continue caminhando, chorando às vezes, mas jamais pare de sonhar, porque no seu tempo você vai ter sim essa alegria de colher os feixes, os milagres, as promessas do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Essa é uma noite de festa, sim, uma noite de colheita na presença do Senhor. Vamos juntos celebrar? Feche os seus olhos comigo. Faça a sua oração de agradecimento ao Senhor. Olhe em volta, a sua casa, a sua família, os feixes que estão em suas mãos. E agradeça ao Senhor mais uma vez nessa noite. Te damos graças, Pai querido, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, como igreja. Sim, às vezes chorando. Sim, às vezes na caminhada passamos por momentos difíceis, mas nós queremos declarar, Senhor, que nós não vamos parar, nós não vamos desanimar. Nesta caminhada, às vezes de choro, nós queremos continuar sonhando, projetando em Ti nossa esperança e expectativa, crendo que no seu tempo o nosso milagre, ele vai chegar. Aleluia! Queremos te render graças mais uma vez por essa noite. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos louvar com alegria na presença do Senhor. Aleluia! Grandes coisas sim Ele tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Cante, entrai. Entrai por suas portas com ações de graças e nos teus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças e nos teus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendize-lhe o nome. Por quê? Pois o Senhor é bom. Cante, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Sim, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Suas palmas, igreja. Vamos celebrar ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Somos prova viva do poder de Deus. Entrai, entrai por suas portas com ações de graças e nos teus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor
com a tua graça, Senhor, com a tua misericórdia, dia após dia. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Declare de geração em geração, dia após dia, nós temos visto a tua fidelidade, Senhor. Ele é fiel, o Senhor é bom. Posso ouvir a sua voz aí, igreja? Louve conosco. Eu sou a prova viva que prova viva do milagre de Deus. Eu sou. o Senhor é bom. O Senhor é bom. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos a prova viva do milagre de Deus. Nós somos resposta de oração. Queremos cantar, Senhor, a maravilhosa graça que nos alcançou, em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, e a sua dívida, Minha dívida pagou. que você canta? Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, aleluia. Cante. Quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Cante, cante, estrela do norte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue Me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cantamos nossa liberdade em Cristo Jesus. O preço foi pago na cruz do Calvário, para que hoje tivéssemos vida. Queremos gozar desta vida em Cristo Jesus. És quem traz paz, és quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. E a terra treme, A terra treme com sua voz, nos deixa maravilhado. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça,
sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, meu Jesus, porque hoje livre sou. aleluia. Digno de receber a nossa adoração, nossa celebração neste domingo especial, neste mês especial da família. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare, declare. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, maravilhosa graça, teu amor que não falha. Sim, Senhor, Tomou o meu lugar. Ele levou Levou a minha cruz. seu sangue precioso. Que me salvou. Minha dívida pagou. Oh, meu Jesus, Jesus, eu canto, Porque hoje livre sou. queremos celebrar a vida em Cristo Jesus. Oh, porque livre sou. Aleluias. Oh, glória a Deus. Queremos celebrar a vida em Cristo Jesus. Queremos abrir o nosso coração para Ele. Aproveite este momento. Aproveite esta hora de adoração. Que você possa, em nome de Jesus, se quebrantar na presença dEle. E declarar: Senhor, eu preciso de Ti. A minha vida precisa de Ti. Minha família precisa de Ti, Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Nós queremos declarar essas palavras diante do Senhor nesta noite. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Ai, eu amo Sua presença. Meu sorriso é vida em mim. Seguro em Tuas mãos, eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. Aleluia, Senhor. Tu és tudo, Tu és tudo. Pai, eu amo. Pai, eu amo Tua presença.
Diga pra Ele o teu sorriso. Teu sorriso é vida em mim. Estenda suas mãos pra Ele. Eu seguro em tuas mãos. Diga, eu confio, confio em ti. Confio em ti. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Somente aos teus pés, Senhor. Nós queremos, nós precisamos ver. Eu quero ver. Diga pra Ele, Senhor, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te queremos te encontrar, Senhor. No lugar secreto. Queremos ter este momento de intimidade contigo. Queremos nos render aos teus pés, declarando: eu quero te ver, eu quero te ver, eu preciso te ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. tua voz, ecoa em nosso ser, Senhor. Eu preciso de ti. Envolva-nos com a tua glória, envolva-nos com a tua presença, Senhor. Fala conosco, só bateria. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Clame ao Senhor, ore ao Senhor nesta hora. A tua voz, Senhor, fala ao meu coração. Precisamos te ver. Queremos ter um encontro contigo. Que nossas famílias possam ter um encontro contigo. Que nossas famílias possam estar vivendo experiências contigo, Pai. Tudo que eu mais quero, tudo que eu preciso. A fonte de vida és tu. A fonte inesgotável de vida és tu, Jesus, Jesus. Tudo que eu mais quero está em ti, Senhor. O nome dele é Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. O nosso clamor, ó Deus, a nossa oração é no nome de Jesus. No nome que cura, o nome que restaura, o nome que está acima de todo nome. O nome dele é Jesus. A resposta para as nossas perguntas estão em ti, Senhor. A resposta do nosso clamor, do nosso choro está em ti, Senhor. A força que nós precisamos para continuarmos caminhando, mesmo que chorando. A força que nós precisamos para não desistirmos da caminhada, para que um dia possamos sim colher os nossos feixes. Esta força vem de ti e o nome dele é Jesus. Aleluia! É ele que nos dá força para declarar sim, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres.
Para todo sempre nós queremos cantar a Ti. Cantar e contar as Tuas maravilhas no nosso meio, Senhor. Para todo sempre nós queremos Te adorar, ó Deus, e Te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, o eterno, o imortal, o real, o que está presente aí na tua casa agora, o que está tocando com poder e graça sobre a tua vida, sobre a tua família, o que está trazendo refrigério às nossas almas. Adore, adore, adore a Ele de todo o teu coração. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Teu corpo lá na cruz, teu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou, levou, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada, nada vencerá teu grande amor. Declare, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Então a terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada, nada vencerá teu grande. Cante, cante, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Declara, Ele venceu. A morte, onde está a tua vitória? Pra sempre exaltado é, pra sempre adorar. Ele vive, Ele reina.
cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro, só com a bateria eu quero ouvir. Cantamos aleluia, oh, cantamos aleluia. Eu canto aleluia, cantamos aleluia. Ele venceu, ele venceu. Por amor a cada um de nós, por amor a cada um de nós. Ele venceu a morte, ele vive, ele reina, ele está presente aí na tua casa. Celebre a vitória em Cristo Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Ele venceu, ele venceu. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia, ele venceu a morte. Na cruz do Calvário, ele conquistou a nossa vitória. Sim, é por meio de Cristo Jesus que somos livres para adorá-lo e livre para celebrar esta noite em família e olhar uns aos outros e dizer, você pode dizer para o seu cônjuge que está aí do seu lado, você pode dizer para os seus familiares que estão aí do seu lado, dizer, querido, você é o feixe de alegria que eu carrego em meus braços. O Senhor tem feito isso por nós, por isso estamos alegres. Tenha uma boa noite na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto
desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós, nesse dia tão especial que é o Dia das Mães, nos reunimos. Já tivemos a ministração da palavra pela manhã com o Bispo Ademir, a irmã Maria José. E nessa noite nós também queremos compartilhar de uma reflexão da palavra do Senhor, que você possa preparar o seu coração, abrir os seus ouvidos para aquilo que o Espírito Santo preparou para ministrar, não só o coração das mães nessa noite, mas o coração de toda a família. E se você não sabe, o mês de maio em nossa igreja nós sempre enfocamos a temática da família, por isso nós temos aqui escrito família, e cremos que será um mês de muita bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família representada, não só que congrega conosco, mas temos a certeza de que aonde chegar essas mensagens, temos a certeza que as famílias serão abençoadas. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, gostaria de fazer uma leitura bíblica para a gente contextualizar a nossa temática dessa noite. E antes da gente ler, queria que você soubesse se você nos visita, se você tem sido alguém que tem nos visitado de maneira online, você ainda não conhece a nossa igreja, mas as mensagens têm chegado à sua casa. Aqui embaixo vai estar o zap da nossa igreja. Se você precisa de uma ajuda emocional ou espiritual, a igreja quer chegar até você. Então, se você deseja entrar em contato conosco, não só pelo chat aqui do nosso vídeo, você pode fazer um comentário, colocar o seu nome, o seu telefone, mas também pelo zap da igreja você pode também entrar em contato conosco e vai ser um prazer nós podermos interagir, nós podermos te ajudar de alguma maneira. E diz a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 1, essa história que nós conhecemos tanto, a partir do versículo 1 diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias,
como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6 diz que a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Versículo 9 diz, vai relatar acerca da oração de Ana, e diz: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz, nenhuma palavra. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho orado, é que tenho intercedido, é que tenho clamado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era de tristeza, de abatimento, de angústia. E no versículo 19 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram na sua casa a Ramá. Eucana deitou-se com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Vamos orar. Senhor, te damos graças por essa noite, pela oportunidade de compartilharmos da tua palavra. Te pedimos que, através dessa experiência, dessa história, desse contexto dessa família, o Senhor possa ministrar ao coração de cada família representada que nos assiste nessa noite. É a oração que eu te peço e desde já te agradeço, porque tenho a firme convicção de fé de que mais uma vez o Senhor irá ministrar e falar aos nossos corações. É a oração que nós fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nesse dia tão especial que é o Dia das Mães, nós queremos compartilhar a história dessa mulher chamada Ana. E a temática que nós vamos compartilhar baseado nessa história é uma mãe inesquecível para Deus. Uma mãe inesquecível para Deus. E eu creio que através da história dessa mulher que se tornou uma mãe, nós podemos tirar lições muito importantes e relevantes para o contexto que nós estamos vivendo hoje com a nossa família. E quando aqui no versículo 11, Ana está orando para que Deus se lembrasse dela. No versículo 19 diz que, lembrando-se dela o Senhor. E esse contexto, quando diz que lembrando-se dela o Senhor, não é de que Deus havia esquecido de Ana e depois se lembrado de Ana. Não, pelo contrário. Isso significa que
Deus não se esqueceu de Ana, não se esqueceu do clamor de Ana, por isso Ana se tornou alguém inesquecível para o Senhor. E através do exemplo dessa mulher, que é uma mulher inesquecível, uma mãe inesquecível para Deus, que nós queremos tirar aqui algumas lições. E quais são as marcas, quais são as características que nós queremos compartilhar nessa noite através da história dessa mãe, que é uma mãe inesquecível para Deus? Bom, em primeiro lugar, nós podemos aprender que essa mãe, que é uma mãe inesquecível para Deus, é alguém que tem a percepção de que os filhos não são gerados somente biologicamente, mas, sobretudo, espiritualmente, através da oração. Ana se tornou uma mãe inesquecível porque ela compreendeu, ela entendeu que os filhos, eles precisam ser gerados não só biologicamente, mas ela entendeu que os filhos precisavam ser gerados, antes de tudo, espiritualmente e através de uma vida de oração. Quando a gente volta os nossos olhos para o versículo 10, para o versículo 11, para o versículo 12, para o versículo 19, para o versículo 20, está aqui contextualizado que Ana compreendeu, Ana discerniu que o seu filho, que se chamou Samuel, que teve o nome posto de Samuel, ele, antes de ser gerado no seu ventre físico, no seu ventre humano, ela precisou gerar Samuel através de uma vida de oração, gerar Samuel espiritualmente através da oração. E quero te dizer que não é com facilidade que um filho é gerado através da oração. Quantos nós temos contexto de história de mães que oram, que intercedem, que clamam ao Senhor através do mover sobrenatural de Deus em favor dos seus filhos? E nós podemos aplicar esse contexto com o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos planos para a nossa família, nós temos ideais para as nossas famílias, mas antes desses ideais se materializarem no concreto, eles precisam se desenvolver através de uma vida de oração, através de um clamor. Eles precisam se desenvolver espiritualmente para depois eles se concretizarem materialmente na nossa vida. E todos nós temos sonhos na nossa família, para os nossos filhos pessoais, mas esses sonhos, eles precisam ser gerados em primeiro lugar com o nosso joelho no chão, em oração, assim como Ana orava, assim como Ana clamava. No versículo 10 diz que Ana levantou-se com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. No versículo 11 diz que ela fez um voto e disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares. É o contexto da oração de Ana. Ana, nesse contexto, está gerando Samuel espiritualmente antes de gerá-lo no seu próprio ventre. E nós olhamos esse contexto e entendemos que essa gestação espiritual, ela precisa ter alguns aspectos. Quando a gente olha para a vida de Ana, a gente entende que se a gestação espiritual pela oração, ela vem antes de uma geração biológica no seu próprio ventre, essa gestação espiritual, ela precisa ter alguns aspectos que são importantes para mim e que são importantes para você, que são importantes para a minha família e que são importantes para a sua família. E que aspectos são esses? Primeiro aspecto da gestação espiritual de Ana, nesse contexto, é a dependência total em Deus. Interessante que Ana decidiu fazer de Deus o seu único recurso. E hoje nós vivemos um tempo em que muitos estão procurando alternativas para solucionar os seus problemas, diante a crise que nós estamos vivendo, diante o isolamento social que nós estamos vivendo. Mas quando a gente olha para a história de Ana, ela só usa um único recurso. E que recurso é esse? Dependência total no Senhor. Ana, interessante que ela não foi a primeira mulher a sofrer de esterilidade.
matriarcas que a antecederam, como Sara, como Raquel, também sofreram de esterilidade, mas quando a gente olha a história de Ana, a gente entende que a atitude de Ana, ela foi inédita. Porque se as matriarcas, elas usaram de subterfúgios para que solucionasse o seu problema, fazendo com que os seus maridos se deitassem com mulheres, com escravas, Ana não, Ana foi diferente. Ana escolheu confiar única e exclusivamente em Deus. E nós podemos ver isso quando o próprio Senhor Jesus, em João 15, no versículo 15, no versículo 5, quando ele diz: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada vocês podem fazer. E nós entendemos que essa gestação de Ana foi uma gestação em que teve um aspecto de dependência total em Deus. Mas interessante que teve um outro aspecto, essa gestação de Ana, para que o seu filho fosse gerado, que foi algo específico, foi a especificidade. Interessante que no versículo 11, se você puder acompanhar aí, diz que ela faz um voto e ela diz: se me deres um filho varão. Ana expôs para Deus o anseio do seu coração e fez isso de maneira específica. Ana não apenas lhe pediu um filho, mas Ana fez questão de dizer-lhe que queria um menino. Ela foi específica. Veja que antes de gerá-lo biologicamente no seu ventre, ela gera o seu filho espiritualmente através da oração, mas com um aspecto de dependência em Deus, mas também sendo específica. O que nós podemos aprender dentro desse contexto, aplicando para a nossa família? Apesar de estarmos num sistema familiar, todos nós temos a nossa individualidade. E quando eu, sendo sacerdote do meu lar, intercedo pela minha esposa, eu preciso entender que, conhecendo as características da minha esposa, conhecendo a sua personalidade, como ela enfrenta as adversidades, eu vou orar em direção à minha esposa, eu vou interceder, eu vou clamar em oração para que algo aconteça na vida da minha esposa de maneira específica, porque eu a conheço. Eu tenho 2 filhos que são totalmente diferentes, uma menina de 14 anos e um menino de 9 anos, entendendo que a personalidade de cada um deles é diferente, há algo específico em cada um deles, e eu preciso, diante de Deus, colocar a vida dos meus filhos de maneira específica. A Bíblia vai nos dizer que Jó, ele intercedia, ele orava por todos os seus filhos, e com certeza ele intercedia, ele orava, ele clamava de maneira específica, não de maneira geral, por todos, mas ele orava de maneira específica por cada um deles. E assim nós também precisamos desenvolver algo específico na nossa oração, colocando uma especificidade no nosso clamor, na nossa intercessão, por cada membro da nossa família. Muitas vezes nós oramos por salvação e dizemos: Senhor, salva a nossa casa, salva a minha casa, salva a minha família. Mas creio que Deus queira ouvir também: Senhor, salva aquele meu cunhado, salva aquela minha irmã, salva aquele meu primo, citando o nome de maneira específica de cada um deles. E nós cremos que se nós começarmos a gerar, se nós começarmos a gestar cada clamor, cada oração na dependência de Deus de maneira específica, nós cremos que a nossa família será poderosamente abençoada. Mas um outro aspecto da oração de Ana, além da sua dependência, além da sua especificidade, foi o seu comprometimento. Ana era alguém comprometida com o seu propósito de oração. Tanto que no versículo 11 que nós lemos aqui, Ana faz um voto. E o voto nada mais é do que um sinônimo do comprometimento de Ana por aquilo que ela estava orando. Provavelmente, um dos aspectos mais importantes da oração de Ana foi justamente o seu voto.
Interessante que através do seu voto, ela prometeu que se ela tivesse um filho, e um filho especificamente homem, varão, ela iria consagrá-lo como profeta ao serviço do Senhor. No finalzinho do versículo 11, ela diz: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Foi um comprometimento, foi um compromisso de Ana. E interessante que esse compromisso, esse voto, que é um aspecto da oração de Ana, da gestação espiritual de Ana, foi um compromisso ousado. Porque na antiguidade, as pessoas idosas, nós sabemos que só poderiam contar para sua subsistência com os seus descendentes. Então veja que interessante. Portanto, além de abrir mão da companhia do filho, que ainda estava sendo gestado pela oração, ela também abriria mão do conforto e da subsistência na sua velhice. O que a gente pode aprender com o compromisso? O que a gente pode aprender com o voto? Por que o voto é de suma importância para nós termos a vida abençoada e também termos a nossa família abençoada? Porque o voto, ele nos ajuda a afirmar prioridade. Veja bem que eu estou dizendo prioridade, não prioridades. Porque não existem prioridades, existe prioridade. Prioridade nada mais é do que a condição do que é em primeira ordem, em primeiro lugar, aquilo que vem em primeiro. E Ana entendia que quando ela estava gestando o seu filho pela oração, dependendo de Deus de maneira específica, com compromisso, ela estava estabelecendo o quê? Uma prioridade. E nós precisamos, na nossa família, na nossa vida, na área espiritual, nós precisamos desenvolver prioridade. E esse compromisso nos ajuda a estarmos firmes em nossa prioridade. Por isso o próprio Senhor Jesus diz, olha, vocês precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais, e vem no plural, as demais coisas vos serão acrescentadas. E o comprometimento, através do voto, nos ajuda a afirmar prioridade, nos ajuda a manter o nosso objetivo, nos ajuda no estabelecimento de senso de valores para aquilo que a gente deseja, nos ajuda aperfeiçoando a nossa fé. E Ana, ela, além de gerar o seu filho biologicamente, ela se tornou uma mãe inesquecível porque ela entendeu que antes de gerá-lo biologicamente no seu ventre, ela precisou gestar o seu filho através da oração, e isso de maneira espiritual, com dependência em Deus, de maneira específica e com seu compromisso, com seu comprometimento. Por isso, Ana se tornou uma mulher, uma mãe inesquecível para Deus. O segundo aspecto que eu aprendo com Ana, por que Ana se tornou uma mulher, uma mãe inesquecível para Deus, é porque ela foi uma mãe que aceitou que o filho vivesse longe dela, mas jamais longe da presença de Deus. Ana se tornou uma mãe inesquecível para Deus, porque ela foi uma mãe que aceitou que o filho viva longe dela, mas nunca longe da presença de Deus. E isso está relatado do versículo 21 ao versículo 28, depois você acompanha em casa, porque no versículo 11 ela faz o voto, no versículo 22 ela cumpre o voto, e também no versículo 28 diz que, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, depois que ela recebe a promessa, ela diz, pelo que também trago como que devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Interessante que Ana, ela compreendia
que muito mais importante do que estar com seu filho fisicamente ou geograficamente, era que o seu filho estivesse plenamente na presença de Deus. E dentro da história de Samuel, quando Samuel completa 3 anos de idade, Ana leva o seu filho para poder consagrá-lo e lá ficar com o sacerdote Eli. E se nós analisarmos essa história, nós vamos ver que Ana não viu o seu filho crescer. Ana, ela não viu a formação do seu filho. Ela não pôde vivenciar todas as etapas do seu filho. A infância, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude. Porque no capítulo 2, depois você pesquise, no versículo 29, vai dizer que anualmente, quando eles iam sacrificar o Senhor, Ana preparava uma túnica e visitava seu filho apenas uma vez por ano. E por que isso é importante? Porque para Ana, muito mais significativo do que estar com o filho, fisicamente ou geograficamente, era a certeza gerada em seu coração de que ele estaria para sempre na presença do Senhor. E hoje nós vivemos um tempo, hoje é o Dia das Mães, muitas mães gostariam de estar fisicamente ou geograficamente com seus filhos, muitos pais gostariam de estar com seus filhos, muitos gostariam de ter a família reunida, celebrando esse dia tão especial que é o Dia das Mães, mas muitos hoje, pelo isolamento social, porque nós aprendemos que o amor, ele tem muitas manifestações, e uma das manifestações do amor no tempo que a gente vive de hoje é o afastamento, é o distanciamento social, principalmente daqueles que têm mais idade, que estão no grupo de risco. E quantos pais, quantas mães gostariam de estar fisicamente ou geograficamente com seus filhos? Poderem ter expressões de afeto, como nós aprendemos na quarta-feira, o abraço, o carinho, o beijo, e não podem. Mas quando a gente olha para essa história, a gente aprende que Ana discerniu algo muito mais importante. Ana discerniu que muito mais importante do que estar fisicamente com o seu filho, um filho tão sonhado, um filho tão desejado, um filho gerado não só biologicamente, mas gerado espiritualmente pela oração, com dependência em Deus, com o seu voto. Ela entendeu que muito mais importante do que estar com ele fisicamente era ter a certeza de que ele estaria para sempre na presença do Senhor. E nós podemos tirar aqui uma grande lição, de que nós devemos interceder pelos nossos filhos, nós devemos interceder pela nossa casa, para que nenhum dos nossos, de maneira específica, nenhum dos nossos se percam, mas que todos eles estejam firmes na presença do Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. E toda pergunta que nós fazemos nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz ponderar sobre como nós temos vivido. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa noite é: se é tão importante que os nossos filhos estejam na presença de Deus, como os nossos filhos irão aprender a nunca viverem longe da presença de Deus, ainda que geograficamente distante de cada um de nós? Como os nossos filhos irão aprender a nunca viverem longe da presença de Deus, ainda que longe de cada um de nós? Bom, eles vão aprender a nunca viver longe da presença de Deus quando nós, líderes da nossa casa, compreendermos e aprendermos que é na família que nós discernimos qual é a dinâmica da vida. É dentro de casa, é na nossa família que a gente aprende qual é a dinâmica da vida. E quando a gente aprende em casa qual é a dinâmica da vida, baseada na palavra de Deus, os nossos filhos não vão se desviar da presença do Senhor. E essa dinâmica mais importante que nós podemos ensinar aos nossos filhos a não se desviarem do caminho do Senhor, nada mais é do que o exemplo. O exemplo, que é algo tão importante.
Albert Schweitzer, ele disse que, algo muito interessante, ele disse que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única maneira eficaz de fazê-lo. Veja, ele está dizendo que o exemplo não é só uma metodologia, não é só uma forma de ensino, mas o exemplo é a única maneira eficaz de ensinar os nossos filhos. Pelo exemplo. Antes de ensinarmos, nós precisamos viver aquilo que ensinamos. Salomão fala sobre isso em Provérbios 22, versículo 6, quando ele diz: ensina a criança, ensina o menino no caminho em que se deve andar, e quando for velho, não vai se desviar dele. Não é ensina o caminho, é ensina no caminho. E quando ele fala de ensinar no caminho, ele está dizendo que nós precisamos ser o exemplo. Nós precisamos ser o espelho. Você já parou para se olhar no espelho? É lá no espelho que você percebe que a barba está ficando branca. É lá no espelho que você percebe que o cabelo está diminuindo na cabeça. É lá no espelho que você percebe que a ruga está chegando. Porque, na verdade, o espelho, mesmo que ele não fale, ele revela. Porque, na verdade, o espelho, mesmo que ele esteja mudo, ele demonstra. E nós, muito mais do que palavras, nós precisamos, pelo exemplo, ensinar os nossos filhos. Porque é a única maneira eficaz de ensiná-los, pelo exemplo. E quando a gente olha a palavra de Deus, quando a gente olha os princípios da palavra de Deus, a gente vê que hoje as famílias, elas vivem uma grande tragédia. Por que as famílias vivem uma grande tragédia? Porque os pais modernos, os pais contemporâneos, eles deixaram de ser um espelho, eles deixaram de ser um exemplo, eles deixaram de ser um modelo a ser seguido pelos seus filhos. E uma das técnicas da terapia cognitivo-comportamental fala justamente sobre a modelação, que nada mais é que a aprendizagem pela observação. E nós trabalhamos com crianças, principalmente, essa técnica de modelação, quando uma criança tem uma dificuldade de aprender um determinado aspecto, e a gente ensina através do exemplo, fazendo com que ela observe alguém fazendo, para que ela aprenda olhando, observando aquilo que o outro está fazendo. Dentro de casa é a mesma coisa. Na nossa família é exatamente a mesma coisa. Mas, se nós não formos o exemplo, nós vamos gerar uma inconstância na nossa família, e essa inconstância na minha vida, a inconstância porque eu falo uma coisa, mas não faço aquilo que falo, isso vai gerar uma inconstância, e essa inconstância nas minhas palavras vai esvaziar a minha autoridade diante dos meus filhos. Porque eles vão discernir, eles vão identificar de que aquilo que eu peço para eles fazerem, eu não sou um exemplo a ser seguido, porque eu também não faço. Eu não executo. Os lares, as famílias, elas precisam de pais que aspirem pelo sucesso, não só profissional, mas pelo sucesso espiritual dos seus filhos. E o sucesso espiritual dos nossos filhos, ele será transmitido pelo exemplo. E esses pais, eles precisam se empenhar zelosamente na educação dos seus filhos. Bom, se eu aprendo com o exemplo de Ana, que muito mais importante do que estar fisicamente ou geograficamente com o meu filho, é que ele esteja na presença de Deus, e isso vai ser gerado no coração do meu filho pelo meu exemplo, mas também vai ser gerado no coração do meu filho pelo meu empenho. Eu preciso me empenhar como líder da minha casa, como sacerdote do meu lar. Os pais precisam se empenhar. Quando a gente olha para a palavra de Deus, em Deuteronômio 6, Deus dá uma orientação através de Moisés para o povo. Quando ele fala no versículo 7 ao versículo 9 de Deuteronômio 6,
Tu as inculcarás, está falando das leis, das primícias do Senhor. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja que interessante, Deus está dando a instrução, porque faz-se necessário um empenho para que os filhos estejam na presença de Deus, um empenho dos pais. Por isso ele diz, vocês precisam inculcar nos seus filhos esses princípios. Vocês precisam inculcar nos seus filhos esses mandamentos. E inculcar é interessante, que inculcar é gravar, inculcar é falar, inculcar é imprimir algo no espírito de alguém. E tudo isso pela repetição. Inculcar é repetir, inculcar é imprimir algo no espírito de alguém, mas de maneira constante. Isso é inculcar. Então eu aprendo que esses mandamentos do Senhor, para que os nossos filhos não se desviem do caminho do nosso Deus, eu como pai, nós como família precisamos trabalhar, precisa ter empenho, e isso através de algo que precisa ser impresso no coração dos nossos filhos. E esse mandamento, ele não pode ser superficial, ele precisa ser cotidiano. Não pode ser algo ligeiro, tem que ser algo claro, sólido e constante. Interessante que esse inculcar tem a ver com clareza, tem a ver com solidez, tem a ver com constância. Clareza tem a ver com algo que é facilmente compreendido. Então, nós precisamos aprender qual é a linguagem dos nossos filhos para comunicar os mandamentos de Deus com clareza. Nós precisamos aprender quais são os mandamentos de Deus para que, uma vez inculcado, eles não venham se desviar. E tudo isso com clareza e solidez. Quando ele fala de solidez, é algo que é imutável. Porque a metodologia, ela pode se alterar. A forma como eu comunico a mensagem, ela pode se alterar. Tanto que hoje nós estamos nos comunicando de maneira online. Mas os princípios, os fundamentos, eles são imutáveis. Veja quando ele fala de inculcar, inculcar tem a ver com clareza, mas inculcar tem a ver com solidez, ou seja, algo que é imutável, mas tem a ver também com constância. Eu não posso fazer só aos domingos, eu não posso fazer só às quartas-feiras, eu preciso fazer todos os dias, para que, mesmo que o meu filho esteja longe geograficamente ou fisicamente do papai ou da mamãe, eles jamais estejam distantes da presença do Senhor. Por quê? Porque nós estamos ensinando pelo exemplo, mas também estamos tendo empenho. E quando a gente lê Deuteronômio 6, quando ele fala de inculcar, ele fala sobre 3 aspectos interessantes em que os pais precisam desenvolver alguns papéis na vida dos seus filhos. Ele fala que os pais precisam estar assentados em sua casa, os pais precisam estar andando pelo caminho e os pais precisam estar junto quando eles vão dormir e quando os filhos vão se levantar. Veja que interessante, os pais, eles precisam desenvolver na vida dos filhos alguns papéis. E que papéis são esses? Quando eu estou assentado em casa, é o tempo da mesa. E nesse tempo da mesa, os pais se tornam o mentor ou professor dos seus filhos. Os pais se tornam mentor ou professor quando eles estão assentados à mesa, porque é assentado à mesa que eles vão ter uma conversa formal. E é nessa conversa formal que eles vão estabelecer valores. Mas veja que interessante, não só é assentado à mesa, é andando pelo caminho, que eu quero chamar o tempo de lazer. Nesse tempo de lazer, o pai e a mãe eles começam a desenvolver um outro papel. E que papel é esse? Se antes, na mesa, ele era professor e mentor, agora, no caminho, que é o tempo do lazer, ele vai se tornar um amigo. O amigo dos seus filhos. E se antes era uma conversa formal, agora é um diálogo informal. No caminho é um diálogo informal.
onde ele vai poder fazer juntamente com o seu filho a interpretação das coisas que estão acontecendo na sua própria vida. Veja que os pais precisam desenvolver papéis importantes na vida dos seus filhos, mas ele continua dizendo, não só assentado à mesa, não só andando pelo caminho, mas ao deitar-te e ao levantar-te, que eu quero chamar os momentos ao pé da cama. E que papel os pais desempenham quando eles estão ao pé da cama? É o papel de conselheiro. Esse papel de conselheiro é aquela conversa que não é mais uma conversa formal, não é mais uma conversa informal, mas é uma conversa de coração para coração. É uma conversa íntima, onde nós vamos começar a desenvolver ou a cultivar a intimidade entre pai e filho, entre filho e pai. Veja que interessante. O lar, a família que nós estamos abordando durante o mês de maio, ela é a escola espiritual dos nossos filhos. E hoje nós vivemos um tempo em que estamos tão preocupados com o conhecimento, com a instrução, com a formação secular dos nossos filhos, tendo em vista que os colégios estão aí trabalhando exaustivamente para poder fazer o conhecimento chegar aos nossos filhos, mas nós nos preocupamos tanto cobrando o colégio o ensino, mas nós precisamos entender como famílias de Deus, que a nossa casa, que a nossa família deve ser a escola espiritual dos nossos filhos. E tem uma frase muito interessante, eu não sei quem é o autor, mas ele diz que o lar é a trincheira onde a batalha espiritual na luta pelos nossos filhos, ela é ganha ou ela é perdida. O lar, a nossa família, é a trincheira onde a batalha espiritual na luta pelos nossos filhos, ela é ganha ou ela é perdida. E quero te dizer, irmãos, que nós vencemos essa batalha, nós vencemos essa trincheira, nós vencemos essa luta espiritual, onde os nossos filhos, eles podem ser ganhos ou eles podem ser perdidos, a gente só vence através da oração. A gente só vence através da nossa dependência total em Deus. A gente só vence quando a gente entende que os nossos filhos, eles precisam ser gerados, primeiro, espiritualmente em oração diante de Deus. Nós entendemos que essa batalha ganha quando nós colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos familiares em oração diante de Deus, na dependência de Deus, de maneira específica, com o nosso compromisso, dando o exemplo e sendo de maneira muito significativa, empenhado em fazer o melhor em prol da nossa casa. Quando a gente olha para a vida de Ana, nós aprendemos uma terceira verdade. Por que ela se tornou uma mãe inesquecível para Deus? Porque ela não permitia que as circunstâncias contrárias a afastassem, a demovessem da presença de Deus. E hoje nós vivemos um tempo de tamanha diversidade. Hoje nós vivemos um tempo em que estamos passando por crises muito significativas, crises muito difíceis. E a gente vê no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 14, que Ana vivia vários tipos de conflitos. Mas esses conflitos, Ana não permitia que esses conflitos a afastassem da presença de Deus. Porque no versículo 7, a gente vai ver que Ana, ela vivia um conflito interior. E que conflito interior era esse? Ana era estéril. Ana trazia, talvez, complexos, dificuldades de lidar com vozes exteriores, dizendo que ela não seria capaz de conceber um filho. E ela vivia questionamentos interiores, conflitos interiores. Agora, não só conflitos interiores, Ana também sofria conflitos dentro de casa, conflitos relacionais dentro de casa, como eu e como você também vive, como todos nós vivemos. Por quê? Porque no versículo 8, nós vamos ver que Ana, ela era incompreendida pelo marido. Nós vamos ver também no versículo 7 que Ana era zombada por Penina
dentro de casa. Ela tinha conflitos também familiares. Mas veja, ela não só vivia conflitos interiores, ela não só vivia conflitos dentro de casa, mas Ana também vivia conflitos fora de casa. Porque ela vai ao templo orar, ela vai ao templo se derramar diante de Deus, e quando ela está em amargura de alma, se derramando em oração diante do Senhor, o sacerdote se aproxima e diz: por que você está aí embriagada? E aí ela diz: não, eu sou mulher aflita de alma, angustiada de alma, ao ponto de nem se ouvir palavra da boca de Ana, mas tamanha a aflição e a angústia que ela vivia, ela foi mal interpretada pelo homem de Deus. Veja que Ana não só viveu conflitos interiores, não só viveu conflitos dentro de casa, mas ela também viveu conflitos fora de casa. Mas como Ana venceu todos esses conflitos para que ela permanecesse na presença de Deus? No versículo 10 ela está orando. No versículo 11 ela ora, e ela ora com comprometimento, fazendo um voto. No versículo 12 ela persiste na oração. No versículo 15 ela se defende da injustiça através da oração. Ana venceu a aflição, Ana venceu os conflitos interiores, Ana venceu os conflitos dentro de casa, Ana venceu os conflitos fora de casa através do exercício da oração. E nós precisamos entender que os nossos conflitos só serão resolvidos à proporção da minha vida de oração. E os meus conflitos não podem me afastar da comunhão com Deus. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E diz o salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E no versículo 5 do Salmo 126 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Veja que interessante, é andando, chorando e semeando. Não dá para parar diante dos conflitos, não dá para parar diante das adversidades, mas nós precisamos continuar crendo que as circunstâncias, elas serão vencidas através da oração, e eu creio que esse tempo será um tempo de renovo, eu creio que esse tempo, através do exercício da oração, essa promessa vai se cumprir na minha vida, essa promessa vai se cumprir na sua vida, essa promessa vai se cumprir na sua casa, na sua família. Você, através de uma vida de oração, você vai continuar andando, ainda que chorando, mas semeando, mas a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Nós voltaremos com júbilo, com alegria, com celebração, trazendo o resultado, trazendo os feixes da nossa oração, porque o choro ele pode durar uma noite, mas aquele que está em comunhão com Deus sabe que a alegria ela vem ao amanhecer. Você pode dar glórias a Deus aí na sua casa. Aleluia, nós cremos nisso, Senhor. Veja quantas lições nós podemos tirar através da história dessa mulher, uma mãe inesquecível para Deus. Ana foi alguém que entendeu que antes de gerar o seu filho biologicamente, ela precisava gerá-lo espiritualmente através da oração, dependendo de Deus, de maneira específica e de maneira comprometida. Ana entendia como mãe que ainda que o seu filho vivesse fisicamente ou geograficamente longe dela, mas ela entendia que jamais o seu filho viveria longe da presença de Deus. Por quê? Pelo seu exemplo e pelo seu empenho. E Ana entendeu que as circunstâncias contrárias, elas não poderiam afastá-la da presença de Deus. E Ana venceu cada uma das suas situações através da sua oração. E o último ponto para nós terminarmos nessa noite: Ana se tornou uma mãe inesquecível para Deus, porque Ana, ela entendia que os filhos
são apenas um empréstimo. São apenas um empréstimo de Deus para que, pelas mães, eles sejam educados e ensinados. Veja que coisa linda. Ana era uma mulher inesquecível, era uma mãe inesquecível para Deus, porque ela compreendeu, ela entendeu que os filhos são um empréstimo de Deus para que por elas sejam criados, educados e ensinados. Salmo 127, versículo 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Veja que o salmista não diz que os filhos são propriedade nossas. Ele diz que os filhos são herança do Senhor. Herança nada mais é do que um benefício que eu recebo de alguém em direção à minha vida. Veja que os nossos filhos, eles pertencem ao Senhor, eles são do Senhor. E o Senhor nos concede o privilégio, pelo empréstimo, para que nós, como pais, possamos, pelo exemplo, pelo empenho, pela dependência em Deus, pelo nosso comprometimento, ensinarmos, educarmos e orientarmos os nossos filhos. Que exemplo tão lindo de Ana. E quero terminar com uma definição do José Saramago, que ele faz uma definição muito interessante de filhos. Ele é escritor, ele é jornalista, dramaturgo, ele é romancista, é um autor português. Ele fala sobre a definição de filhos, ele diz: filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar os nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é expor-se a todo tipo de dor, principalmente o da incerteza de agir corretamente e do medo de perder algo tão amado. E aí ele diz: perder? Como, se não é nosso? Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Ana entendia, Ana discernia que o filho, que Samuel não seria dela, que Samuel era apenas um empréstimo de Deus, para que, através da sua própria vida, ela pudesse ensiná-lo, ela pudesse educá-lo, ela pudesse cuidar dele para a glória de Deus. E que nesse tempo em que nós estamos vivendo, através desse exemplo tão significativo, nessa data tão especial que é o Dia das Mães, nós queremos orar pelas famílias, nós queremos orar pela sua família. Nós não sabemos as causas, as adversidades, as lutas, os conflitos que talvez você esteja vivendo na sua individualidade, talvez os conflitos que você esteja vivendo dentro da sua própria casa, talvez os conflitos que você esteja vivendo fora da sua casa, mas eu tenho a certeza de que através da nossa oração, Deus há de trazer o renovo, Deus há de trazer o refrigério para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu vou chamar aqui a minha esposa para que junto a gente possa orar, para que junto a gente possa interceder, clamar por todas as famílias. Durante todo o mês de maio, a nossa temática será a família. Então, que você possa ir no nosso chat, no nosso zap, que você possa colocar aí o seu propósito de oração, a sua dificuldade, que nós entraremos em contato com você. Nós queremos te ajudar em oração. O desejo da igreja do Senhor, da Igreja de Nova Vida em Estrela do Norte é te ajudar, é fazer com que você vença esse tempo difícil, fazer com que você tenha um tempo de refrigério na sua casa, na sua família, que o seu lar seja um lar onde Deus esteja, porque onde Deus está, há alegria, há paz, há renovo, há refrigério, há esperança para o nosso coração. Nós queremos orar, Senhor, nós queremos entregar todas as famílias
As famílias, Senhor, que estão nos assistindo, as famílias aonde essa mensagem chegará, Senhor. Quantas situações têm afligido as famílias, mas nós temos entendido que esse é um tempo em que o Senhor tem preparado para que as famílias estejam mais juntas, para que as famílias estejam unidas, para que as famílias estejam em unidade, vivendo o amor que provém do Senhor, um amor que faz com que nós recomecemos os nossos relacionamentos, o amor que perdoa, o amor que lança fora todo medo, o amor que lança fora todo tipo de situação do passado. O Senhor nos diz em Tua palavra que o Senhor não se lembra das questões do passado, mas o Senhor lança no mar do esquecimento. E assim nós queremos que essa verdade se aplique na nossa vida, na vida de cada homem, de cada mulher, de cada filho, Senhor. Que seja um novo tempo, que seja um tempo de recomeço, que seja um tempo de coisas novas, que vivamos algo que nunca vivemos, Senhor, na nossa família, na nossa casa, Senhor. Temos a certeza que esse tempo será um tempo de restauração, onde o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos, onde o coração dos filhos se converterá ao coração dos pais, porque a Tua palavra nos diz que se isso não acontecer, o Senhor mesmo viria e feriria a terra com maldição. Senhor, sara as famílias, restaura as famílias, Senhor, que seja um tempo em que todos os projetos familiares, eles sejam gerados espiritualmente pela oração, antes de eles se materializarem no concreto, que nós possamos desenvolver, que nós como famílias estejamos matriculados na escola da oração, orando, intercedendo, dependendo de Deus em todo o tempo, não olhando para as circunstâncias, Senhor, mas fazendo um compromisso, assumindo um compromisso pelo nosso voto diante do Senhor, entendendo que pelo nosso exemplo, Senhor, pela dedicação, pelo empenho da nossa vida, Senhor, os nossos filhos serão alcançados. Nós cremos, Senhor, que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 podem cair à nossa direita, mas a nossa casa, a nossa família, ela não será atingida. Nós declaramos pela oração que as circunstâncias, elas não vão nos afastar da Tua presença, que as circunstâncias, elas não vão nos impedir de estarmos diante do Senhor, mas que nós possamos desenvolver, através da prática da oração, as ferramentas necessárias, Senhor, as ferramentas que nós precisamos como família, Senhor, para vencermos esse tempo em que nós estamos vivendo. Nós oramos por cada família, Senhor, e impetramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, na certeza, Senhor, de que aonde o Senhor chega, o Senhor ministra paz, aonde o Senhor chega, o Senhor ministra refrigério, aonde o Senhor chega, o Senhor ministra salvação, aonde o Senhor chega, o Senhor ministra cura, cura não só física, mas cura emocional, cura nos relacionamentos. E é isso que nós ministramos nessa noite e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Verdade, Deus, nesse momento especial de oração por nossas famílias. Queremos, neste domingo especial do Dia das Mães, estar colocando, ó Deus, essas mulheres, ó Deus, que sonham, essas mulheres que diante de Ti já estão sonhando e gerando, ó Deus, no reino espiritual, no campo espiritual, ó Deus, este projeto de receber em seu lar esta herança que o Senhor confia a cada uma de nós. Senhor, sabemos que existem dias difíceis, Senhor, dias de choro, de pranto, momento, ó Deus, em que nos encontramos com peninas diante de nós, frases, ó Deus, que nos desestimulam, frases que nos fazem desanimar, desistir, ó Deus, desses projetos, Pai, mas nós queremos, ó Deus, continuar sonhando, caminhando, assim como nós declaramos neste salmo. Não queremos nos paralisar, ó Deus, mas nós queremos continuar assim, às vezes chorando, mas caminhando até que essa vitória chegue aos nossos lares, até que essa vitória chegue aos nossos braços, até que esse milagre chegue, Senhor, à nossa casa. Nós queremos sonhar, nós queremos gerar de joelhos, ó Deus, clamando a Ti. Entregamos essas mulheres que sonham, entregamos também as mães, ó Deus, que possam estar com seus filhos distantes da Tua presença. Ana declarou, Senhor, que a melhor alegria para ela seria ela entregar este filho na Tua presença. Ela poderia estar distante
distante dele geograficamente, mas ela queria, Senhor, saber que ele estava perto de ti, entregue em tua presença. Senhor, oramos por salvação, por resgate, Senhor, de jovens que estão perdidos, por esses jovens, ó Deus, que estão distantes. Um dia ouviram falar de ti, mas hoje, Senhor, esfriaram os seus corações, perderam este amor por ti, ó Deus. Clamamos por essas mães que choram, para que elas sejam renovadas nesta noite, para que em nome de Jesus elas jamais desistam de clamar, jamais desistam de orar pelos teus filhos, jamais, ó Deus, desistam de ajoelhar-se diante de ti e gastar este tempo clamando, orando, ó Deus, para que eles sejam libertos de drogas, para que eles sejam libertos de prostituição, para que o Senhor guarde as amizades, ó Deus, dos nossos filhos, em nome de Jesus. São tantas as causas. Como pode estar o coração de uma mãe nesta noite, ó Deus? Como pode estar? O Senhor sonda, o Senhor conhece as necessidades, Senhor. Nós te pedimos, vai ao encontro de cada uma delas, vai ao encontro, ó Deus, da necessidade de cada uma delas, ó Deus, desse momento, ó Deus, que ela possa estar passando, momento difícil, que não pode estar ao lado do seu filho, não pode tocar, não pode abraçar, Senhor. Seja o seu abraço nesta noite, Senhor, seja o seu conforto e seja o refrigério, ó Deus, nesta noite, ó Pai. E te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos assim, desta forma, orando e colocando as nossas famílias diante do altar do Senhor. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Que você possa dizer amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo distante, é muito precioso, como diz uma querida amiga nossa, a doutora Glaucia Medeiros. É muito precioso nós podermos repartir, compartilhar da palavra do Senhor e saber que, ainda que estejamos no isolamento, mas a palavra do Senhor, ela não está aprisionada, como nós temos aprendido. A palavra do Senhor tem chegado na sua casa, a palavra do Senhor tem chegado à sua família, tem abençoado não só você, mas todos os componentes da sua família, e que você possa ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Se você foi abençoado nessa noite, que você possa usar os canais de comunicação. Nós temos os nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram. Temos o site da nossa igreja. Você pode escrever Igreja Nova Vida, Estrela do Norte, e encaminhe essa mensagem para alguém e seja um canal do fluir de Deus para abençoar uma outra família. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar nesse tempo tão difícil, mas temos a certeza de que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, tem guardado a nossa mente, tem guardado o nosso coração em Cristo Jesus. Uma boa noite, queridos. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Boa noite. Deus abençoe sua família. Amém. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se
Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair.